Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira, eu sou o professor Cássio Rossi. Moçada, fui elaborador de prova para os principais institutos do Brasil, conheço a Banca IBFC como a palma da minha mão e por isso eu vim aqui hoje falar para vocês sobre a banca. Aula poderosa, análise da Banca IBFC com base no quê? Na morfologia das questões cobradas pela banca. Nós vamos pegar aquilo que é mais importante de conhecer de uma banca, que é como ela cobra as questões na prova. Qual que é a ideia, né, que a gente tem que ter na nossa cabeça para responder as questões, né? Tenho todas as formações na área de mentoria, de coaching, sou psicanalista clínico, analista comportamental, por isso da minha preocupação de pensar como você vai pensar na hora, no momento de fazer a prova, tá? Essa é a vibe toda aí, tá? Então bora lá, sem perder tempo, bora pra cima. E só para lembrar, já fui concurseiro, já tive no teu lugar, fiz 8 concursos, passei em todos eles, 4 em primeiro lugar, galera. Essa aqui é a Banca IBFC, uma banca moderna, de certa forma assim, uma estrutura modesta, né? Para uma banca de tamanha importância que faz concurso aí para o Brasil inteiro, né? Endereçada ali em Taboão da Serra, tá? No estado de São Paulo, do lado da cidade de São Paulo. A missão dessa banca é despertar no jovem o desejo de sonhar e de se sentir capaz, e a partir desse sonho trilhar o caminho de sua realização, alicerçado no amor altruísta e solidário. É importante lembrar que a banca, ela tem ali enfim, um lado social, né, de trabalho, que obviamente traz na questão do seu contrato social. Para todas as empresas, o lado social ali ele é muito importante, porque a gente sabe que o lado social economiza impostos e assim por diante. Então a banca ela tem essa vibe aí de fazer esses trabalhos solidários na cidade de Taboão da Serra. A visão, acreditamos que o exemplo é a melhor forma de ensinar, assim o IBFC realiza suas ações e projetos de maneira ética e transparente, mostrando aos seus jovens e à sociedade que é possível concretizar algo grandioso sem que se percam seus valores. E os valores, ética, transparência, integridade, concretização, capacitação e segurança, tá? Então, missão, visão e valores da Banca IBFC, só para a gente entender um pouco mais. Então, vamos lá, entendendo as características morfológicas das questões e o mindset, ou esquema mental, a ser usado em cada um delas. Professor, mas o que você quer dizer com mindset, esquema mental? Isso é papo de coaching, né? E o coaching é algo fantástico, gente. Algumas pessoas tornaram meio que pejorativo essas ideias, mas o coach ele traz coisas muito importantes. E o mindset é justamente assim, ó, como é que você precisa configurar o teu cérebro para responder cada tipo de questão. Ou seja, se a questão pede para você assinalar o que é certo, você configura de uma forma. Se ela pede para você responder o que é errado, né, assinale a incorreta, você precisa inverter todo o seu mindset, o teu esquema mental. Por quê? Porque uma coisa é você assinalar o que é certo, outra coisa é você encontrar o que é certo para não assinalar, para daí encontrar o que está errado e aí assinalar o que está errado. Você vê que você inverte tudo a coisa no cérebro aqui. E quando você, por exemplo, faz uma questão de verdadeiro ou falso, uma questão de análise de sentença, você tem que dar um outro mindset, porque você tem que, né, configurar assim. Eu vou explicar cada coisa como é que você tem que fazer a partir de agora aqui, galera, para você não ter e não ficar com nenhuma dúvida, e depois nós vamos para uma prova para eu mostrar como é que isso é aplicado na prática, tá? Antes, algo muito importante, independente do tipo de questão, só leia as respostas quando você entendeu muito bem a pergunta. Tá aí, meu guerreiro, minha guerreira, você ainda nem comprou o meu curso, mas eu sei que você vai comprar, principalmente se você for fazer um concurso da IBFC, o concurso dos Correios que estão aí, ó, fervendo, tá? Lancei um curso chamado
planejamento personalizado para o concurso dos Correios, cara, que tá matador. Você senta e elabora um plano de estudo que, vai te jogar lá para cima na frente de todo mundo. Só não vai passar nesse concurso quem não quiser, tá? Só que é muito importante dizer o seguinte: o erro mais grave das pessoas é quererem ler as alternativas, as respostas, sem antes ter entendido a pergunta. Isso aí é um erro gravíssimo. Então é uma coisa que eu já ensino de antemão. Para você poder partir para ler as respostas, é importante que você consiga fechar os olhos e você dizer para você mesmo o que é que está sendo perguntado. Isso é fundamental. Isso é fundamental, tá? Então, faça isso e você vai pular para outro nível de resposta. O primeiro modelo estrutural de questão é a chamada questão direta positiva. A questão direta positiva é quando se faz uma pergunta pedindo para você assinar o que é correto, né? De acordo com a lei tal, de acordo com o artigo 37 da Constituição, assinale a alternativa que contenha tal coisa. Então é uma questão direta, ou seja, ela pergunta diretamente, você não precisa analisar nada e ela pede para você assinar lá o que está certo, tá? Qual que é o mindset que você precisa regular para isso daí? Preste atenção. Se ela está pedindo para você assinalar o que está certo, mas daí antes eu queria passar uma coisa legal para vocês pensarem aí. O ser humano, ele é programado para o negativo. Nós somos implicitamente negativos. Quando você vê uma pessoa, conhece a pessoa pela primeira vez, tá? Você não consegue perceber quais são as qualidades da pessoa, mas os defeitos, meu amigo, você já vê logo de prima. Você vê logo de primeira, não passa nenhum. Ai, mas ele usa roupa assim, ela usa roupa assim, ela fala daquele jeito, ela tem a língua presa, ela tem não sei o que tal, ela tem não sei o que tal. Todos os defeitos, as coisas erradas, você consegue perceber rapidamente. Mesmo que seja coisa da tua cabeça, seja um preconceito seu, mas você já forma logo de primeira, tá? Para avaliar a qualidade, você às vezes demora anos do lado da pessoa para você perceber, não, nosso fulano é uma pessoa muito boa, tá? Considerando isso e partindo deste pressuposto da nossa, como nós somos chegados no negativo, nós vamos usar isso. Nós vamos adotar o seguinte mindset. Entendendo a pergunta, você vai partir para ler as afirmativas, não buscando acerto, mas buscando erros. Só que como ela é direta positiva, quando você encontrar um erro, o que você faz? Você risca ou você assinala? Você risca. Por quê? Porque você precisa assinalar aquilo que está correto, tá? E é muito legal, porque na maioria das vezes você pode chegar à resposta certa de uma questão, não analisando e chegando na resposta certa, mas excluindo 4 erradas, 3 erradas, dependendo de ser de A a D ou de A a E, tá? Então, foco no objetivo aqui, ó. O que eu faço na direta positiva? Entendo a pergunta, leio a afirmativa, buscando erro. Encontrando erro, eu risco a alternativa, tá? Porque eu tenho que assinalar o que está correto. Beleza pura? Agora lá, ó, vamos continuar aqui, depois a gente volta para a gente ver as questões de uma vez só lá na prova. Continuando aqui, questão direta negativa. Se a direta positiva, ela pede para você assinalar o que está certo, a direta negativa pede para você assinalar o que está errado. E, galerinha, tá aí um tipo de questão que você vai ver muito na prova, porque a IBFC gosta muito de fazer esse tipo de questão. E eu posso dar um toque aqui como elaborador de questão, que eu fui para as provas. Sabe por quê que
que é IBFC. Eu poderia até dizer assim, eles usam porque eles querem perceber o teu equilíbrio emocional. Um pouco só que eu vou contar um segredo de elaborador de questão aqui, gente. Questão direta negativa é o tipo mais fácil de questão que tem para fazer. Sabe por quê? Você copia uma legislação que tenha 5 tópicos, tá? Você pede para assinalar o que está errado, o que você faz? Você simplesmente pega um tópico daquele lá e joga um não ali no meio dele, pronto. Você já transformou uma alternativa certa em errada. E simplesmente você já tem uma alternativa, 5 alternativas, uma errada, a questão está pronta, tá? Então, é muito mais fácil fazer uma questão direta negativa, tá bom? Então, simples assim. Como é que é a vibe aqui, o mindset para responder esse tipo de questão? A mesma linha da questão direta positiva. Só que a questão direta positiva, ao encontrar o erro, você risca. Na direta negativa, ao encontrar o erro, você assinala. Você não pediu para assinalar o que está errado? Então, na direta positiva, encontrou o erro, risca. Na direta negativa, encontrou o erro, assinala, porque aquela é a certa. Ponto final. Galera, isso aqui que eu estou passando para vocês é segredo de Estado. Eu vou colocar esse vídeo no ar, essa aula vai ficar 2, 3 dias, eu vou arrancar isso daqui, porque isso aqui é coisa que vale dinheiro. Tá? Nós não podemos deixar isso aqui de graça assim não, mas vou fazer isso só dessa vez. Vamos falar da questão de análise de sentença. Questão de análise de sentença é aquela que eu tenho sentenças para analisar e eu preciso assinalar geralmente a sequência, tá? Por exemplo, pode ser que tenha 4 sentenças e a pergunta seja as respostas, né, que eu tenho que escolher, somente uma está correta, somente a 1 e a 2 estão corretas e assim por diante, tá? Ou então a verdadeiro ou falso, que é um tipo de questão de análise de sentença que nós conhecemos muito bem, tá? Qual é o grande segredo, por exemplo, de verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro ou falso é o tipo de questão que dificilmente você vai errar. Por quê? Você precisa trabalhar com as questões. Vamos dizer que você tem 5 afirmativas para você considerar, né, analisar numa sentença. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Leu o enunciado, parte para analisar as sentenças, você vai ler estas sentenças e vai assinalar, escrever ali do lado, colocar um asterisco naquelas que você tem certeza absoluta que você aposta o teu pai e a tua mãe naquela questão, tá? Então, assim, olha, a primeira eu tenho certeza absoluta que é verdadeira. A terceira eu tenho certeza absoluta que é falsa. E aí o que você vai fazer? Você vai submeter essa certeza sua às alternativas que você tem. Então, se você tem certeza plena que a primeira é verdadeira, você vai riscar todas as alternativas que dizem que a primeira é falsa ou que simplesmente não consideram a primeira como uma questão válida. Simples assim. Você é verdadeiro ou falso, que nós estamos falando, né? A terceira, você tem certeza plena que ela é falsa, você vai riscar todas as alternativas que dizem que a terceira é verdadeira. Galerinha, na maioria das vezes, de 5 afirmativas, você sabendo 2, 3, no máximo, você já consegue matar a questão. E depois, como é que você faz? Você vai submetendo, tá? Muitas vezes você fez isso, por exemplo, a terceira afirmativa, em todas as afirmativas que sobraram, diz que a terceira é falsa. Você não precisa mais, não precisa ler aquela afirmativa que você já viu. Não a terceira, porque eu já tinha falado que era falsa. A segunda, por exemplo,
né? Você não soube no primeiro momento resolver a segunda, só que quando você foi ver nas alternativas que sobraram, todas estão dizendo que a segunda é verdadeira. Você não precisa ler, né? Não precisa pensar na segunda, porque todas são verdadeiras, você não precisa pensar, a segunda é verdadeira. E aí é muito mais fácil e geralmente, sabendo ali duas, no máximo três, já é o suficiente para você matar a questão. Bora! Outro tipo de questão de correlacionamento. O que é a questão de correlacionamento? É aquele esquema que diz assim, ó, para você correlacionar dois grupos de informação. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar numa questão de biologia, de ciência, de microbiologia, onde nós temos numa coluna, tá? Nós temos lá, por exemplo, bactéria, vírus, fungos, papapá, e na outra coluna tal significado. Ah, é um ser unicelular, papá. Na outra, é um ser incompleto que se multiplica de forma de RNA, né, e tal. Então, o que você precisa fazer? Correlacionar, pegar essa coluna, correlacionar com essa coluna, e aí você chega geralmente qual é o tipo de resposta? Lá vai dizer o seguinte, que a resposta da coluna tal, né, combina com a resposta 2 dessa coluna, que a resposta 3 combina com a resposta 1, e assim por diante. Então você correlaciona da mesma forma que no verdadeiro ou falso. O que você vai fazer? Na primeira lida que você der, você vai marcar aquelas que você tem certeza que você aposta a tua perna direita, tá? Não, eu tenho certeza, bactéria é um ser unicelular e ela é DNA. E não, eu estudei, eu lembro disso. Então aqui, ó, a coluna 1 aqui, ela bate com a A daqui. E aí você vai nas alternativas e risca todas as alternativas em que a 1 não combina com a A daqui, tá? Muitas vezes, sabendo uma só, você já chega na resposta, tá? Muito bom isso aqui, galera. Olha lá, complete a lacuna. Galerinha, é a famosa questão de complete, né? Existe um determinado texto e naquele texto encaixa uma palavra, uma frase e tal, e a pergunta é essa: qual é o mindset para isso daí, gente? Esse não tem, isso aí você tem que fazer o quê? Ler o texto e aí você começa, substitua a frase ou a palavra da letra A e veja se cola, se é uma verdade, né? Não colou, pegue a outra da B, da C, da D e da E, até que você perceba qual é a palavra, se é a palavra da A, da B, da C, da D ou da E, que realmente casa, que completa aquela lacuna. E aí, essa não tem muito o que a gente discutir, não, tá? Nós vamos fazer por teste mesmo. Galerinha, uma coisa importante, antes de eu falar até do curso, eu vou mostrar para vocês a aplicação disso na prova da IBFC. Então, bora lá então, galerinha. Nós estamos aqui diante de uma prova da IBFC, concurso para a indústria de material bélico do Brasil, a Imbel, um edital 1 de 23, mas a prova, se não me falha a memória, foi já em 2024, o edital saiu em 2023, a prova foi em 2024, algo assim, tá? Então, vejam vocês aqui, ó, uma prova para o cargo de advogado empresarial. Eu peguei isso aqui meio que a esmo, tá? Não foi nenhuma escolha direcionada. Um texto interessante, tá? Enfim, né? Olha lá o texto, como as redes sociais alteram a nossa percepção do tempo. Para
a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo um texto já sobre tecnologia e rede social e assim por diante. E aí ela começa já com as questões, a gente vê que ela geralmente ela não trabalha muito a questão de interpretação de texto, pura e simples interpretação, mas a IBFC trabalha a gramática envolvida nisso daí, né? Então ela faz uma questão cobrando uma parte do texto, mas usando já uma cobrança gramatical em relação ao texto. Então aqui a gente percebe uma questão direta positiva, já a segunda questão, uma questão direta negativa, tá? Como vocês podem ver aqui, já é uma questão direta negativa. Aliás, perdão, uma questão de análise de sentença, me perdoe, uma questão de análise de sentença de verdadeiro ou falso, tá? E aí eu quero partir já aqui para baixo, tá? Para que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Essa aqui é um outro tipo, a questão número 12, tá? De questão de análise de sentença, diferente de verdadeiro ou falso. Ela deu 3 afirmativas e depois ela pergunta se apenas a 1 apenas é correta, a 2 apenas é correta e assim por diante, tá? Então, também é uma forma de cobrança. Olha aqui a questão de número 9, uma questão direta negativa, tá? Já a questão número 10, vejam vocês, uma questão de complete a lacuna. Percebam que a IBFC ela é bem eclética na sua forma de cobrar, tá? Questão número 11, uma questão de análise de sentença, certo? Olha aqui, ó. A questão número 20, uma questão de complete a lacuna. 17, a mesma coisa, complete a lacuna. Quando nós vamos para as questões de conhecimento específico, lembrando algo muito importante, meu guerreiro, minha guerreira, sempre tenha isso na cabeça, o que faz, tá? Você ser aprovado no concurso público. As questões de conhecimento específico, elas são questões obrigatórias, tá? Entenda, as questões de conhecimento específico, elas são eliminatórias. Se você vai mal no conhecimento específico da tua carreira, você já foi eliminado, tá? As questões de português e tal, elas são mais até classificatórias, tá bom? Então, é obrigação sua ir bem no conhecimento específico, certo? Olha aqui, questão de conhecimento específico. A primeira questão, tá? Ela cobra questão direta positiva. A segunda questão, questão direta negativa. Vejam vocês aqui, ó, incorreto, ó, tá vendo aqui? Incorreta, tá? Olha, a próxima questão, de novo, incorreta, direta negativa. Olha a próxima, incorreta, de novo, direta negativa, tá? Aí a próxima, uma questão direta positiva, tá? E aí assim ela vai oscilando entre questões negativas, ó, negativas, ó, negativa, negativa. Então vejam que você já tem que estar preparado para as questões de conhecimento específico. A tendência é que ela cobre mais questões diretas negativas do que de qualquer outro tipo de questão, tá? A gente vê uma sequência aqui, ó, de várias questões, todas elas direta negativas, tá? A prova quase que inteira, ela se compõe de questões direta negativas, no âmbito aí das questões específicas, tá? Então,
aí está a característica da banca IBFC. Professor, significa que então, na prova que eu for fazer, todas as questões de conhecimento específico serão negativas? Não, galera, não. Mas eu preciso pensar que eu vou ter todos esses tipos, direta positiva, direta negativa, a questão de análise de sentença. O que a gente não vê muito é de análise né, dessa correlação aqui, né? A questão de correlacionamento, a IBFC não utiliza tanto, tá? E a questão de complete a lacuna também, ela é uma questão bastante cobrada, tá? No mais, eu quero estender a vocês o convite, curso Planejamento Personalizado do Concurso dos Correios. Esse curso aqui, eu coloquei nele todo o saber necessário para você não só ser aprovado, aprovada, mas para você estar entre os primeiros lugares, tá? Até mesmo no primeiro lugar. Ali você consegue alinhar todos os conhecimentos, você consegue alinhar. Veja, não é um curso de conteúdo, é um curso de planejamento. Mas, professor, eu já comprei um preparatório de conteúdo, não é concorrência com o meu curso. O meu curso vai te ensinar a sentar e montar um planejamento que seja matador, que te leve para os primeiros lugares. Mas, professor, o curso que eu comprei, eles já dão para a gente um plano de estudo. Isso é a maior mentira da face da terra, guerreiro, guerreira. Só existe uma pessoa que pode fazer um planejamento para você, é você mesma. E entenda, o que eu faço nesse curso é te dar todas as ferramentas. Quem vai fazer o planejamento é você. Só você sabe o que você sabe e o que você não sabe. Só você conhece os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Só você conhece os teus medos, os teus anseios e assim por diante. Então não existe como uma... E outra, plano de estudo é igual prescrição médica, é um para cada um. Você pode ter 10 pessoas doentes com a mesma doença, cada uma vai ter uma prescrição médica diferente. Por quê? Porque o médico precisa prescrever o paciente com base no paciente, não com base na doença. Ele não está lá para tratar a doença, ele está lá para tratar o paciente que está com a doença. Só que é diferente. Mas os dois estão com pneumonia. Mas eu tenho um paciente com 5 anos, um paciente com 90 anos. Você acha que o tratamento dos dois vai ser igual? Jamais. Então, é a mesma coisa você. Como é que a gente pega uma pessoa que tem muita facilidade de memorização e a gente usa o mesmo plano de uma pessoa que não consegue memorizar, que tem dificuldade? Uma pessoa que tem uma atenção, um foco de 100% e a gente usa o mesmo plano de uma pessoa que não consegue focar? Preste atenção, tem que ser personalizado. Bota isso na sua cabeça, tá? Então, faça o curso Planejamento Personalizado, só que tem que ser logo. As vagas estão acabando, as inscrições estão acabando. E é um conhecimento que você vai levar não só para o concurso do Correio, mas vai servir para o resto da sua vida. Bota isso na sua cabeça. Forte abraço. Fique com Deus e vamos acabar com tudo.